Sejam bem-vindos, então, todos vocês que estão nos visitando, vocês que congregam aqui nesse lugar, que tem essa igreja como família, como casa, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, né? Pastorei essa igreja. Oi, tudo bem? Tem algumas pessoas perguntando pela Laura, né? A Laura, ela está em Curitiba, está fazendo um curso numa escola missionária lá na Jocum, mas semana que vem ela está de volta, ela está num intensivo lá, numa imersão, né? Tendo aulas, se preparando aí cada vez mais para o ministério, mas semana que vem ela está de volta. Então tá, queria pedir para o tecladista, meu amigo, eu adoro quando aí fica com nós aí, é muito bom. E antes de nós iniciarmos, quero orar com você pela palavra, amém? Coloque a mão na sua cabeça, assim. Senhor, nós oramos por entendimento da sua palavra, por compreensão da sua palavra, por clareza da sua palavra. Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas nós declaramos conhecimento nesse lugar. Nós liberamos sabedoria sobre esse lugar. Nós declaramos que toda a palavra ministrada, Senhor, ela enraize, Senhor, ela se torne verdade, Senhor. Luz, nós declaramos luz sobre a mente, nós declaramos as mentes iluminadas pela compreensão e revelação da sua palavra. Que tudo aquilo que é oculto seja trazido à luz nesse momento. Eu oro para que o Senhor ministre em cada coração, o Senhor responda orações enquanto nós estivermos aqui ministrando, Senhor. Que o Senhor fale aos corações, ative pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor desperte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Amém, amém e amém. Então hoje nós temos um tema que na verdade é uma pergunta, né? Qual é o seu sonho? E infelizmente quando nós nos perguntamos assim, existem pessoas que não têm sonho. Ou o sonho, né? Ele é meio embaçado ou meio sem propósito, assim, comparado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós sonhamos tão pequenos, né? Quando o nosso Deus, ele é tão grande e tão poderoso. E Ele pode fazer, a Bíblia diz, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então quem é que limita as coisas? É eu e você, né? Que nós colocamos às vezes uma barreira do que Deus pode ou do que Deus não pode fazer nas nossas vidas, né? Até onde o Senhor pode nos transformar, até onde o Senhor pode nos levar, até onde que o Senhor pode prosperar a minha vida, até onde que o Senhor pode abençoar a minha casa. E nós começamos a colocar limites e barreiras. E quando nós perguntamos qual é o sonho, né? Quando a gente fala de sonho, a gente está falando sobre um objetivo, um lugar a você chegar na sua vida, né? É não viver uma vida, digamos, à toa. Existe um objetivo de você levantar todo dia da sua cama, né, de você respirar, de você ter fôlego, de você ter vida. A Bíblia nos promete uma vida e uma vida em abundância. Olha só, promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente fala de sonho, existe um personagem na palavra de Deus que se destaca diante disso tudo, né? Que é José. Quem conhece a história de José aqui? Não? Quem não conhece vai conhecer hoje. É uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, né? É uma das histórias que nos desafia assim, de um menino sonhador, mas que chegou num lugar com grandes promessas de Deus, né? Um menino que passou por grandes desafios e cresceu na sua fé, cresceu em maturidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esses processos que nós temos na nossa vida,
de sonhar. E o que muitas vezes nos impede de sonhar? Nós devemos entender que quando Deus gera algo no nosso coração, porque Deus, Ele sonha com as nossas vidas, amém? Ele sonha, Ele nos colocou no ventre da nossa mãe, já com um propósito, um destino, uma área, um lugar, uma maneira de viver. E a Bíblia nos fala aqui em Isaías 64:4, olha o que diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só, Deus, Ele trabalha em quem nele espera. Aonde nós colocamos o nosso coração, onde é que nós colocamos a nossa fé, onde é que nós cremos. E José, ele é um personagem, né? Um servo de Deus que experimentou, né, e foi testado muito nessa espera do Senhor em mover, em abrir portas, em mudar a vida dele e transformar de maneira completa, né? Só para nós termos uma introdução aqui, quem é José? José, ele é filho de Jacó, amém? Um dos patriarcas da Bíblia. Ele é filho primogênito ali entre Raquel, né, o filho mais velho. Ela era estéril até nascer José. Ele também era um caçula, né, que ele era super protegido. A Bíblia destaca que Jacó amava mais José do que os outros. E diante de tudo isso que aconteceu na vida dele, ele, enfim, foi um sonhador, aonde que os irmãos deles não entendiam a vida dele. Ele foi também um homem que precisou permanecer com um coração íntegro e correto quando ele podia se corromper em muitas situações. E nós precisamos aprender com a vida de José a viver como pessoas que sonham, né? Nós não fomos chamados em Deus para ser uns zumbis, digamos assim, né? Uns mortos vivos. Existem pessoas que não estão vivendo essa vida com abundância, elas estão sobrevivendo na terra, né? Sobrevivendo. E não vivendo tudo que Deus tem. Então nós precisamos entender qual é o nosso sonho. O que nós queremos realmente na nossa vida? O que nos impede de sonhar? Aonde que estão os nossos sonhos? E como são os sonhos de Deus? José, em Gênesis 35, versículos 5 a 11, olha só o que a Bíblia nos diz. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. O que nos impede de sonhar? Dos grandes pontos que impedem as pessoas de sonhar é porque já sonharam, uma vez já sonharam, mas elas foram decepcionadas. Alguma coisa aconteceu na trajetória da sua vida que fez você parar de acreditar que é possível.
Se pessoas que apanharam tanto na vida, né? Que deixaram de ter fé, de acreditar, que se contentaram com, digamos, com a vida mais ou menos, se contentaram com, enfim, com viver uma vida tão, talvez, sofrida, ou tão, sem alegria, né? Quando a Bíblia nos diz que um dos dons do Espírito, do fruto do Espírito é a alegria no reino de Deus. E essas decepções criam uma barreira que impedem as pessoas de andar e de viver. O que é decepção? Decepção é um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado, que representa um mal, uma desilusão, um desapontamento. José estava lá, ele sonhou, ele contou, e o pai dele mandou: olha, José, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. Porque os irmãos deles cuidavam de ovelhas, né? José, ele ficava mais por casa, digamos assim. E ele foi ver os seus irmãos, e quando ele encontrou os seus irmãos não estavam no lugar ao qual seu pai tinha dito, ele estava em outro lugar. Quando ele chegou lá, os irmãos já não gostavam dele, a Bíblia diz, vocês leram aqui comigo, que odiavam ele pelo sonho dele. O pai dele tinha feito uma túnica para ele, a Bíblia nos diz. E ele chegou com aquela túnica nos seus irmãos. E no momento que ele chegou lá, os seus irmãos já planejaram, imagina só a cena, os irmãos dele planejaram e maquinaram o mal de José. Desejaram matar José. Eles jogaram José dentro do poço. Um poço vazio. Ao invés de matá-lo. Estava passando os ismaelitas, amalequitas, se eu não me engano. E José, ele foi vendido como escravo. Essa é a primeira etapa de José, logo após José ter um sonho. Jogam ele dentro de um poço, meus irmãos. Os próprios irmãos da família dele. Imagina a cena. E para fingir para Jacó que José tinha morrido, pegaram a túnica de José e mancharam ela com sangue de animal, e entregaram a Jacó e disseram: Jacó, né? José morreu. Comprova-se essa túnica realmente de José. E José, ele saiu da casa dele para obedecer o pai e foi levado como escravo para o Egito. Olha só. Deus, quando Ele gera algo no nosso coração, quando o Espírito Santo coloca sonhos de vida, de esperança, o Evangelho, meus irmãos, é esperança. Amém? Esperança. Um dos grandes pontos para nos fazer, nós realizarmos os sonhos de Deus na nossa vida, entenda algo: você não pode permanecer no lugar que você está. As coisas precisam mudar. Amém? Precisa nós sairmos de lugares às vezes, rompermos laços de relacionamento, mudarmos de emprego, sabe? Como é que eu digo assim? Uma ira santa, uma revolta santa, que nos vai levar a sair de algum lugar e romper para outro, entendeu? Mudar as coisas na vida. Precisa dar passos para essa mudança. José estava num lugar, e ele, para Deus realizar aquilo que Deus tinha para a vida dele, o que precisava acontecer na vida de José? Ele precisava sair da zona de conforto. Amém? Entenda algo: a zona de conforto é algo que vai escravizar a sua vida para você não viver o que Deus tem para você. Deus não nos chamou para vivermos numa zona de conforto. E até o passo de fé que um dia nós damos, ele pode se tornar a zona de conforto se nós não continuarmos vivendo uma vida de sacrifícios, de entregas, de passos e de caminhos de maturidade. Você consegue entender? Um dia talvez você já deu um passo de fé,
Você já rompeu alguma coisa, você saiu de uma zona de conforto. Mas entenda algo, quando você anda com Jesus, com Deus, a cultura do reino de Deus é isso. A zona de conforto, de segurança, nunca foi um lugar para nós que cremos em Deus e somos sonhadores, amém? Nunca foi esse lugar. Esse lugar ele nos para. A cultura do mundo, por exemplo, olha, o que é se dar bem na vida, digamos assim? É você casar, né? Bom, talvez algumas pessoas não sonhem isso, mas é casar, ter um bom emprego, ter um bom salário, sustentar a sua filha, não, né? Sua família, ter ali uma boa zona de conforto, de segurança, né? E legal, agora a sua vida vai para frente. Algumas pessoas sonham até com uma questão de um concurso público, né? Que daí tem estabilidade para o resto da vida, né? A gente quer uma vida estável, estabilidade, amém? Mas muitas vezes essa estabilidade, que é ter o controle de todas as coisas, vai nos limitar, por mais que seja bom, pode limitar o bom de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos focar o nosso coração, os nossos olhos nessa caminhada com Deus. Gênesis 37, 20, ele diz assim, ó: e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, os irmãos dele quiseram tocar ele dentro de um poço para dizer: e agora, José? Vai continuar sonhando? Se nós colocarmos ele num poço, ele não vai poder sonhar. Meu irmão, o que Deus gera no nosso coração, entenda algo: nenhum homem e nem ninguém pode parar. Ninguém pode parar as promessas de Deus na nossa vida. Ninguém pode impedir que aconteça aquilo que o Senhor declara sobre os nossos corações, a não ser nós mesmos. É como um presente dado que você não abre. É como algo que Deus acrescenta sobre a nossa vida e nós desprezamos. E esse poço e essa decepção, esses lugares ali, eles não pararam José, que foram movidos ali os irmãos de José por ódio, inveja, ciúmes. Eles conspiraram contra José e venderam ele como escravo, meus irmãos. Essa decepção poderia ser um empecilho para José continuar sonhando e crendo no que Deus tinha gerado no coração dele. Olha só. Então essas coisas, elas vêm muitas vezes, notícias inesperadas, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, enfim, podem vir situações externas, internas, as coisas acontecem. Mas se nós desfocarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós nos perdemos no meio dessa caminhada. Então a primeira coisa, para Deus cumprir o que tinha para cumprir na vida de José, ele precisava sair da zona de conforto. Coisas precisam mudar, amém? Deus pode, às vezes a gente, sei lá, você fecha uma porta de emprego para você. Por que será que isso talvez seja ruim? Se tua vida está no controle de Deus. Se Deus abre outra porta, se as coisas mudam, meu irmão, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano entre todas as coisas. Existem decisões que nós sabemos que temos que tomar, posições que nós sabemos que temos que ter, mas nós não temos. Uma hora ou outra as coisas vão espremer, vai vir uma confusão, vai vir um vento, e não é o diabo se levantando. Às vezes a gente repreende, repreendemos o diabo, ó a tempestade, ó o vento. Não, é que nem Jonas no barco, meu irmão. Jonas estava no barco lá, estava tempestade, e não era Deus movendo as coisas, dizendo para Jonas, teve que sair do barco para a baleia vir, e Jonas cumpriu o propósito dele.
E às vezes essas tempestades, existem lutas que você trava na sua vida que você não precisa lutar, porque você está se opondo contra a mão de Deus. Existe uma resistência do nosso coração em obedecer e se entregar e crer. Amém? Vocês estão entendendo? Então é muito melhor, meu irmão, nós obedecermos quanto mais rápido. Quanto mais rápido obedecemos, melhor. Ainda mais que às vezes nós sabemos o que Deus tem para a nossa vida e nós não queremos, mas nós levantamos a mão e cantamos: Deus, cumpra as suas promessas em mim, né? Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Então obedeça à voz de Deus. E diante de todas essas circunstâncias, as decepções, elas não podem parar. Você precisa ter uma palavra, um encargo, algo de Deus sobre o seu coração, um sonho de Deus gerado. Amém? Deus, Ele gera sonhos em nós. O medo também que José ele sentiu ali, o pavor, aquela situação. O medo, ele é um sentimento que tem origem na consciência de perigo. É a sensação de se sentir ameaçado que paralisa as pessoas. O medo, ele é totalmente oposto a uma vida de fé que nós deveríamos viver. Então, outra coisa que impede de nós vivermos os sonhos de Deus, digamos assim, que criam barreiras para isso, é a decepção e o medo. Medo, sabe qual é o medo? E se não der certo? Meu irmão, e se der certo? Nós fazemos cálculos e nós colocamos todos os contras, né? E todos os prós que vai ter na decisão. O que nós temos a perder? Então tem gente que vive acovardada, opressa, cheio de pensamentos ruins. Está na hora de nós mudarmos a nossa mente para pensamentos bons que venham de Deus. Gênesis 37, 22 diz assim, e acrescentou: não derrame sangue, joga-no no poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Mas não foi isso que aconteceu. Então, os primeiros passos que José enfrentou ali, nessa caminhada, foi a decepção com os irmãos e o medo de ficar num poço. Imagina não jogar dentro de um poço, meu irmão. Eu ouvi vozes dizendo que vão te matar, teus irmãos. Depois, não vão matar, mas vão vender ele como escravo e vão dizer para o pai dele que ele morreu. Pegam José e levam ele para o Egito, tirando ele da zona de conforto, para Deus poder cumprir o propósito na vida dele. Então o sonho de José, ele podia estar realmente num buraco quando jogaram ele num poço. Gênesis 37, 24, ele fala: e tomaram e lançaram-se na cova, porém a cova estava vazia. Ou seja, uma cisterna vazia. Parecia que o sonho dele ali, que ele tinha sonhado, ele estava completamente soterrado, sem saída daquele lugar. Você já se viu sem saída alguma vez? Já se viu sem saber o que fazer? Parece que as coisas desmoronam ao nosso redor. Parece que Deus não está ali, que Deus esqueceu, que Deus parou de cuidar. Parece que já não vale às vezes a pena continuar crendo, continuar buscando em Jesus, porque alguma coisa que nós não esperávamos aconteceu. José, ele era um homem com um coração completamente íntegro e correto. E quando ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que esse homem, ele era um homem oficial do faraó e capitão da guarda naquele lugar. E ele começou a servir naquela casa, começou a trabalhar.
Olha só, Gênesis 39, do 2 ao 6, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que o tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Olha só, um homem completamente íntegro era o coração de José. E poderia parecer que o Senhor não estava com José, mas a Bíblia nos afirma que o Senhor estava com José, que ele começou a prosperar naquele lugar, ele começou a crescer de um escravo. Olha só, entenda algo, de um escravo, ele se tornou o homem que estava gerenciando toda a casa de Potifar, que estava cuidando de todos os bens. E olha só, José, sonhador, ele estava lá servindo com o coração íntegro, correto, talvez meio confuso: o que eu estou fazendo nesse lugar? Meu pai, né? Meus irmãos, por que eu vim parar nesse lugar? O Senhor começava, tudo onde que ele colocava a mão, começava a prosperar. E até o Potifar, ele viu que o Senhor era com José, e começou a entregar cada vez mais coisas para ele, porque tudo estava indo bem. Mas imagina a cabeça de José: eu estou lá trabalhando, eu continuo sendo escravo, Potifar continua sendo cada vez mais abençoado, e eu, que estava na minha casa, amado pelo pai, túnica, era o filho mais amado, agora estava lá como um escravo, vendo só Potifar prosperar, e a vida dele parecia que não andava. Tem horas que parece que a nossa vida não anda. Tenta de um jeito, tenta de um outro, bate numa porta, bate no outra, tenta em um, tenta em outro, mas parece que não anda. Mas entenda, tudo existe um processo de Deus nas nossas vidas. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração, meu irmão. O Senhor precisa moldar o nosso caráter. Nós precisamos que a nossa fé, para ela ser aprovada, a Bíblia diz que ela precisa ser testada. Não existe aprovação sem provação. Não existe vitória, meu irmão, sem batalha. Não existe a gente vencer dificuldades sem as dificuldades realmente se levantarem sobre a nossa vida. Você consegue entender? Essas coisas, elas se levantam sobre a nossa vida, mas nós temos que passar sobre elas, nós temos que permanecer no Senhor, nós temos que permanecer com a nossa integridade, com o nosso coração, com a nossa mente, os nossos olhos fixos em Deus, com a esperança na palavra que nós recebemos, da esperança que nós somos filhos de Deus, amados, sabe, cheios de planos, de sonhos de Deus. Por mais que nós não estejamos vendo, mas continue crendo, profetizando, porque vai acontecer, meus irmãos. O Senhor está trabalhando. O Senhor, Ele está se movendo no meio do caos, se movendo no meio das situações. Então José ali com Potifar, ele teve que aprender a servir alguém maior que ele teve que aprender a honrar, a ponto de a mulher de Potifar, por ver José atraente, começou a molestar ele, a querer ele, e ele fugia dessa mulher. Até um certo dia que José, ele entrou na casa, e não havia mais nenhum empregado lá, e aquela mulher começa a querer chamar José para deitar com ele. José, ele foge, mas a mulher pega a roupa de José e começa a mentir ali naquele lugar, até que chega Potifar e ela diz que José
tentou abusar dela. Aquele homem fica furioso com José. E o que acontece com José agora? José é mandado para a prisão, meu irmão. Olha que bênção. Que bênção na vida de José. O que Josué fez? José não fez nada, meu irmão. Ele só fez o que era certo. Ele só fez o que era correto. Ele só se manteve íntegro. Mas estava sendo perseguido. Você já leu isso na Bíblia já? Sobre ser perseguido por um testemunho de viver com Deus? Sobre um testemunho de se parecer com Jesus? Sobre ser perseguido pela causa do Evangelho. E aquele homem foi perseguido porque ele não quis adulterar, ele não quis se prostituir, não quis trair a esposa. A esposa não quis ficar com a esposa de Potifar. E daí lança José numa prisão. Nessa prisão, antes, quando ele estava aprendendo a servir alguém maior, na prisão era todo mundo prisioneiro. Ele já não era mais escravo, ele era prisioneiro, assim como os outros prisioneiros. O que Deus estava ensinando para ele? Deus estava ensinando: José, eu vou te ensinar a servir alguém maior, Potifar. Agora, tu está igual a todos, e tu vai continuar servindo, tu vai continuar agindo de maneira correta. Olha só, Gênesis 39, do 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe conseguia êxito em tudo que realizava. Olha só, ele continuou servindo, ele continuou com o temor de Deus. E eu acho que a grande questão é de nós entendermos e conseguirmos perceber que, diante de todas as situações, o Senhor está conosco. Imagina, Rogério, o Senhor está contigo, Rogério. Gabriela, o Senhor está contigo, Gabriela. Não importa as situações, não importa o lugar, o Senhor está conosco. E o Senhor está trabalhando, meu irmão, no nosso coração, para no tempo correto as coisas se realizarem na nossa vida, para as coisas acontecerem no nosso coração. E, infelizmente, nós estamos acostumados às coisas rápidas, né? A gente quer as coisas rápidas, a gente quer que Deus faça na hora que a gente quer, do jeito que a gente imagina, mas deixa eu te dizer algo, não é assim. Deus, Ele trabalha quando Ele quer e como Ele quer. O nosso coração deve ser permanecer no Senhor, permanecer com o coração correto, íntegro e com a vida em Deus. Os sonhos, eles acontecem com o processo de Deus na nossa vida. José, ele foi um bom filho, ele foi um bom escravo, ele foi um bom mordomo, ele foi um bom prisioneiro, até o Senhor preparar ele conseguir ser um bom governador. Nós precisamos aprender a obedecer, a viver com o coração em Deus, com a vida realmente no Senhor. Continuar buscando, continuar crendo, acreditando, amém? Hoje essa palavra é para aqueles que não sonham mais, ou aqueles que estão vivendo a sua vida muito aquém do que sabe que Deus tem para você. É muito, que está acostumado com o mesmo ciclo, a mesma vida, do mesmo jeito, parece que é sempre do mesmo jeito. As coisas acontecem e parece que não vai,
sabe que uma hora não vai romper as coisas. Meu irmão, uma hora vai romper sim, em nome de Jesus. O Senhor só precisa preparar o seu coração para isso. Só precisa estar com o coração preparado, com a vida preparada. No tempo certo, o Senhor vai nos colocar, as coisas elas vão acontecer na nossa vida. Gênesis 40, do 6 a 8, diz assim: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam ali abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: porque hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não é quem interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me o sonho. Para você entender, José estava lá, existiu o padeiro e o copeiro do rei, do faraó do Egito. Eles estavam presos também, ali. José foi servir eles estavam com um semblante triste. Eles tinham tido um sonho, e o sonho estava perturbando eles. José estava ali naquele lugar. José estava naquele momento ali. José interpretou os sonhos deles. O copeiro iria ser reposicionado de volta ao lugar ao que ele tinha tirado, mas o padeiro ele ia ser morto. Essa foi a interpretação do sonho. Acontece que José, ele pega e diz para o copeiro: olha, quando for restituído na sua vida o lugar, José diz assim, ó, lembra-se de mim, né? Lembra de mim. Pô, estou tratando com bondade contigo. Eu estou fazendo algo bom, eu estou abrindo uma porta para ti, né? Mas lembra de mim quando o Senhor te colocar naquele lugar, lembra do sonho. Lembra dessa situação. Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembra-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tira-me dessa prisão. Me tira dessa prisão, me tira desse lugar. Versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou do José. Ao contrário, esqueceu dele. Olha só. Parece que as coisas vão melhorar, né? Parece que agora vai abrir uma porta, que as coisas vão acontecer, mas o Senhor estava trabalhando no coração de José. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer. Olha só esse versículo. Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Deus, Ele gera no nosso coração sonhos, e Ele nos inclina e nos ajuda a não só ficar numa expectativa de sonhos, mas o nosso evangelho é de sonhos realizados, meus irmãos. Sonhar não é imaginar coisas quando nós estamos falando de propósito de Deus, amém? Não é um pensamento positivista. Sonhar é nós recebermos de Deus o que Deus tem para as nossas vidas, e cremos com todo o nosso coração que essas coisas vão acontecer. O processo de Deus nas nossas vidas é realmente Deus trabalhando no nosso coração, Deus nos tratando, Deus nos desafiando, Deus nos moldando, Deus nos podando. Nós precisamos disso. Para você, realmente, quando Deus te colocar num lugar que Ele quer botar, seja para você permanecer nesse lugar. Não adianta nós estarmos num lugar se nós não sabemos administrar o lugar. Não adianta uma porta abrir e nós vamos chegar no outro lugar e o que eu faço agora? Você precisa de experiência, amém? Você precisa ser trabalhado, podado, o caráter, a integridade, o coração, a retidão. Tem gente que às vezes Deus abre porta, mas daí chega naquele lugar da porta e esquece que foi Deus que abriu. As coisas invertem, o coração inverte, sabe? Tem bênçãos que Deus nos dá, né? Meu irmão, não esqueça de quem te abençoou.
Não esqueça do que o Senhor já fez na sua vida. Não esqueça da porta, do lugar. Não esqueça que foi Deus que te colocou. E aonde Deus te colocou não é para você retroceder, mas é para você avançar. É para você crescer em fé, crescer no serviço com Deus, crescer na promessa, crescer no amor, crescer na vida com Deus. Não adianta nada, sabe, receber uma bênção e nos desviar o nosso coração, desviar os nossos passos, esquecer e se perder de Deus. Não serve para nada isso. Se Deus, sabe, te abriu uma porta, se Deus te abençoou com um lugar, se Deus respondeu uma oração, não esqueça, sabe? Não esqueça da sua intimidade com Deus, não esqueça da comunhão da igreja, não esqueça de servir, de estar perto, sabe? De crescer na sua vida com Deus, de crescer em intimidade, porque senão, às vezes, essas coisas desmoronam. Cai, e daí quando cai, sabe o que a gente fala? Ah, Deus, o que foi que aconteceu? Olha o diabo se levantando. Deus faz alguma coisa, Deus se move. Daí a gente volta para Deus, né? Daí a gente até jejua, né? Jejua, faz propósito, começa a semear. E daí acontece essas coisas. Por que nós não jejuamos antes? Por que quando demos o passo, não permanecemos com a nossa vida com Deus para entender o próximo passo? Para entender o que Deus nos colocou ali. Se Deus te abriu uma porta de emprego, meu irmão, entenda por que Deus te colocou nesse lugar. Se Deus te colocou nessa igreja, por que Deus te colocou nessa igreja? O que Deus quer fazer? Como que Ele está trabalhando? Como que Ele está movendo no seu coração isso tudo? Vocês estão entendendo aí? Por quê? Porque tem uma frase que uma vez eu estava orando, o Senhor ministrou no meu coração, que o diabo, ele é especialista em abrir portas para o seu coração que são totalmente fora da vontade de Deus. Você acha que o diabo não abre portas? Você acha que, entre aspas, o diabo ele não quer estar louquinho para te abençoar com algo que vai te desviar do caminho de Deus? Que vai te tirar do propósito? Que vai te afastar da comunhão? Meu irmão, ele faz. Qual é o teu preço para te tirar do propósito? Qual é o teu preço para você parar de servir? Qual é o teu preço para você parar de orar? Qual é o teu preço para você esquecer das palavras que Deus tem para a sua vida? Qual é o teu preço? O que você precisa que entregue na sua mão? É uma porta? É dinheiro? Meu irmão, rapidinho você recebe isso. São tentações que vêm ao nosso redor, são propostas. Você vê a mulher de Potifar lá. Ô José, vem, ninguém vai ficar sabendo. Só vem, você está abençoado aqui. Ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus iria ficar sabendo. José fala bem assim, ó, longe de mim fazer tamanha maldade contra o meu Deus. Então as propostas, elas vêm para nos afastar. E tem gente, olha só, que está caindo na mesma cilada faz tempo. Está na hora de mudar as coisas. Sansão, lê a vida de Sansão. Lê a história de Sansão, como que o inimigo trabalhava na vida de Sansão, e como que ele ficava preso, escravo daquilo lá, a ponto da sua vida final, for furado os 2 olhos dele, estava cego, perdido, sem propósito. Escravo. O que tem escravizado o seu coração? Sabe, é como... Quem é que já viu Harry Potter aqui? Aí, bom, quem não viu, quem viu vai entender, quem não viu, depois um dia olhe, sei lá. Tem o Precioso, que é lá, que é o anel, né, que tem o bonequinho lá, que ele é apaixonado por aquele anel, ele diz, o meu precioso, sabe, se apega, ele fica louco por aquilo lá, que aquilo cega ele totalmente, transforma ele, porque é o precioso dele. Tem gente que está tão apegado a algumas coisas assim que Deus está pedindo para largar, mas é o meu precioso, né? Ah, eu lutei tanto para conseguir, meu irmão, mas já não é mais para você.
Ah, mas foi Deus que abriu a porta. Mas Deus abriu outra porta, se Deus está te chamando para outra porta. Se Deus está te chamando para outro lugar. Noé, ele fez a arca, mas Deus um dia pediu para ele sair da arca. Ele fez, meu irmão, e deu muito trabalho fazer aquela arca, mas um dia ele tinha que abandonar a arca, porque Deus tinha uma nova palavra para ele, Deus tinha um novo propósito, Deus tinha um novo lugar. Enquanto você continuar nesse lugar, você não vai avançar nas próximas palavras, nas próximas direções. Abraão, Deus diz para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia o lugar, mas o que ele sabia, ele sabia que tinha que sair daquele lugar, que Deus iria mostrar. E é assim na nossa vida. Você não precisa ter todas as respostas para obedecer a Deus, meus irmãos. Olha só o que o Senhor está falando. Você não precisa ter todas as respostas para obedecer. Você só precisa obedecer. Você não precisa saber o próximo capítulo. O próximo capítulo Deus vai fazer. E como vai ser, Deus cuida. Apenas faça. Apenas saia. Apenas se mova. Apenas dê passos. Eu tenho inúmeras histórias, se eu fosse contar na minha vida, de pessoas que andam ao meu redor, pessoas que, sabe, se você não romper, você vai continuar na mesmice de vida. Se você não der passo, vai ser sempre a mesma vida. Se você não se esforçar, não se dedicar, vai ser sempre a mesma coisa. E Deus não te chamou para ser qualquer coisa, meu irmão. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem planos para o seu coração. Você precisa ter esperança, ter fé, crer, sabe, se posicionar, fazer a sua parte, o seu coração, continuar se entregando, temendo, buscando, meu irmão, que vai acontecer. Vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele diz às nossas vidas. Se Deus gerou o nosso coração, Ele não gerou só por gerar, mas é tanto o querer, a Bíblia diz, e o realizar vem de Deus sobre os nossos corações. Você precisa sonhar, meus irmãos, você precisa crer, você precisa buscar, você precisa dar passo, você precisa ser desafiado. A zona de conforto tem te escravizado, não tem deixado, tem te cegado a tua vida. Senhor, eu sinto que o Senhor está falando fortemente com alguns aqui sobre isso. Até quando vai insistir na mesma coisa? Até quando vai bater na mesma tecla? Ei, está na hora, acorda, desperta. Gênesis 41, ele diz ali que ao final de 2 anos o faraó ele teve um sonho. 2 anos depois que o copeiro já estava lá. José estava na prisão 2 anos ainda. O faraó, ele teve um sonho. E daí o copeiro, como ninguém mais, o faraó disse assim: olha só, eu tive um sonho, e eu quero alguém que interprete o meu sonho, mas eu não vou dizer que sonho é. Chamaram os feiticeiros, os magos, ninguém, o faraó, isso é impossível, ninguém consegue essas coisas. O copeiro disse: eu conheço alguém. Eu conheço alguém. Gênesis 41, 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha só, chegou o tempo na vida de José, chegou o lugar, o tempo correto na vida de José, o tempo qual José foi preparado a vida toda dele, estava ali naquele momento, José diante do faraó. E o plano de Deus sobre a vida dele. E José, ele interpreta, ele diz que vai ter 7 anos de abundância no Egito e 7 anos de escassez. A interpretação do sonho, não vou dizer qual foi o sonho, depois você lê a Bíblia, que eu tenho que correr, eu vi o horário. José estava lá, interpretou o sonho,
E é interessante, depois ele interpreta, olha, ele diz bem assim, ó, Faraó, você precisa levantar alguém, ele não só interpretou o sonho, que vai cuidar e vai administrar tudo isso. Olha o que o Faraó diz para ele, meu irmão. Gênesis 41, 37 a 34. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha que bênção. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou o anel do dedo e de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir-se de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e também o fez subir à sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar mão nem o pé em todo o Egito. Imagina, ele chegou diante lá, depois de toda a situação de vida, sabe, ser traído pelos irmãos, ser escravo, ser colocado numa prisão. Ele chega e chegou no momento certo. E Deus abençoa a vida de José. Faraó cria um cargo que não existe. Ele é abençoado. Ele permanece com o coração naquele lugar, em Deus. Começa a administrar aquele lugar. A terra passa por grande fome, grande escassez. Os irmãos dele lá começam a passar fome. Jacó manda os filhos irem no Egito buscarem comida. Quem é que atende os irmãos? José atende os irmãos. José, no primeiro ponto, não reconhece eles. Não se revela para eles. Dá comida, abençoa, enfim, acontece todo um contexto ali. O irmão Benjamim. Mas no final, José se revela para eles. E está os 11 diante de José. Está o sonho que Deus deu para José se realizando diante dos olhos de José. Está os irmãos dele pedindo ajuda para ele. Ele exerce misericórdia, sabe, há toda uma restauração na família, há todo um mover de Deus. Jacó lá volta e vê o filho que pensava que está morto, sabe, vivo, mas Deus restaura todas as coisas na vida de José. Gênesis 50, do 19 ao 20, para terminar. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, vocês tentaram contra a minha vida, vocês agiram, mas o mal que vocês fizeram, Deus tornou isso em bem. O mal que tentaram contra a nossa vida, a inveja, as palavras, as situações, tudo aquilo que se levantou, poderia aos nossos olhos ser mal, mas Deus vai tornar isso em bom, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Existe um processo de Deus para Deus nos colocar no lugar, sabe, Deus está moldando o nosso coração, perseverando a nossa integridade, para que todas as palavras de Deus se cumpram na nossa vida. Você está entendendo o que o Senhor está nos falando nessa noite? Todas as situações, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não é algumas coisas, meus irmãos, é todas as coisas. As coisas ruins cooperam para o bem, as coisas boas cooperam para o bem. Deus está trabalhando. Nunca se viu, se ouviu falar
de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esperar em Deus, confiar em Deus, sabe, não abrir mão, não retroceder, continuar avançando. Meu irmão, se você luta contra algum pecado, não desista, continue lutando. Você vai vencer. Se a sua família ainda não foi transformada, você vai vencer, ela vai ser transformada. Se a porta ainda não abriu, meu irmão, continue a bater, continue a insistir, continue a orar, continue a perseverar. Sabe, você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para voltar atrás, você foi chamado para colocar a mão no arado e olhar para frente e permanecer em Jesus, continuar crendo, crescendo, investindo, tendo esperança em Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. A esperança de Deus, a esperança de Jesus, meu irmão. Chega, feche seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Tem algumas pessoas, meu irmão, você sabe no seu interior que tem decisões que você precisa tomar, e não é amanhã, é hoje. Que tem lugares que já não é mais para você, que você precisa abrir mão de algumas coisas para receber outras coisas de Deus. Você não vai conseguir suportar se você continuar se apegando naquilo que já não é mais para você. Foi bom, mas já não é mais. Existem coisas melhores. Foi bom, foi bênção, mas existem bênçãos maiores. Você precisa acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos. E você que está sem esperança, decepcionado, frustrado, que não consegue sonhar mais, peça para Deus gerar os sonhos dele no seu coração. Sabe, peça para Deus te dar coragem para você romper. Você não precisa que todas as coisas derem certo para ser confirmação. Você precisa dar o passo, que Deus vai mover o resto, meu irmão. Só dá o passo, só sai desse lugar, só declara, sabe, só busca, só acredita, só se move, que o Senhor vai cuidar do que Ele tem dito, meu irmão. Sim, Jesus. Se o Senhor hoje ministrou o seu coração, e você nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje você quer entregar os seus sonhos, o seu coração, a sua vida completamente a Deus. Hoje você quer tomar uma decisão de não viver o que você tem para a sua vida, mas viver o que Deus tem para a sua vida. Levante a sua mão como um ato de fé. E ore comigo. Senhor Jesus, cumpra os seus sonhos no meu coração, cumpra os seus sonhos na minha vida. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha vida, eu te confesso como o único e suficiente Salvador, Jesus. Aplaudo o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estamos encerrando. Que o Senhor abençoe a tua semana, meu irmão. O Senhor derrame graça, amor e mover de Deus. E você que sabe que precisa dar passos, olha só, presta atenção em mim. O Senhor falou fortemente em alguns corações sobre sair da zona de conforto, sair de lugares. Saia sem medo para viver o novo de Deus para a sua vida. Você precisa dar passos. Amém? O Senhor te abençoe. Estamos encerrados.